nós jamais entenderemos os mistérios de Deus usando a nossa inteligência humana limitada. Por isso a igreja sabiamente usa ao longo dos séculos de analogias, que são comparações entre as coisas do céu e as coisas da terra. Através delas nós vamos alimentando a nossa fé, porque a carta aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu gosto muito da analogia usada a partir do século XIX para nos ensinar sobre o dogma da Imaculada Conceição, que é a de um arquiteto que tinha sabedoria, poderes, recursos ilimitados para construir uma casa e que ele desejava construir aquela casa há muito tempo para morar. Depois de usado o melhor material, sonhado em cada detalhe, não faz sentido que ele agora alugasse essa casa para o seu inimigo morar, para depois ele morar. É por isso que a igreja afirma, e eu creio, que Maria não pecou. O pecado não tocou aquela carne, porque através daquela carne, Jesus, o Salvador, veio até nós. Ele veio nos salvar através de Maria, porque Santo Agostinho nos ensina que nós éramos indignos da salvação, até da presença de Deus. Por isso Jesus veio através do ventre de Maria, que era puro, santo, imaculado. Jesus salvou Maria antes de Jesus nascer. É um paradoxo, mas veja, todos nós somos tocados pelo pecado original. Mas Jesus isentou Maria do pecado original antes dele mesmo ter nascido. Jesus salvou Maria antes dele ter nascido. Como isso é possível? A igreja nos ensina que Deus vive no tempo da graça, tempo kairos, não vive no tempo cronológico. Para Deus tudo é possível. Então Jesus já salvou a sua mãe antes mesmo dele nascer, já isentando-a do pecado original. E ele sonhou em construir a alma de Maria foi sonhada, foi desejada por Deus, foi desejada. Jesus escolheu a sua mãe. Veja, nós podemos escolher nossos amigos, não podemos escolher nossos filhos, nossos irmãos, mas Jesus escolheu a sua mãe. E Jesus escolheu também seu pai, porque São José tem um papel fundamental aqui na sua criação, na paternidade, no exemplo, né? José foi o guardião da Sagrada Família. Então Jesus também, eu creio que ele desejou também José. Com certeza. Que maravilha hoje a gente poder acreditar nisso na solenidade da Imaculada Conceição de Maria. Maria foi santa, pura, imaculada antes, durante e depois do parto. São os mistérios de Deus que a nossa cabecinha aqui jamais vai entender. E a fé, justamente, ela nos ajuda para isso. Nós entendemos sem entender, nós acreditamos sem entender. É isso. Isso é fé. Isso é a fé. E Deus seja louvado por isso, né? Então aqui vai dizer a palavra, né, em Lucas 1, 26 e 38, vai dizer que o anjo do Senhor veio até Maria. Naquele momento que ela estava no quarto rezando, veio até Maria. Maria ficou perturbada, porque, veja, Maria era virgem, tanto no corpo quanto na alma, né? E a virgindade atrai os anjos. A virgindade atrai Deus. Então o anjo aparece para ela. E Maria ficou perturbada com a presença do anjo. E o anjo então disse, não tenha medo, não se perturbe, né? Encontrastes graça diante de Deus. Ora, mas se primeiro o anjo saúda Maria, Ave Maria cheia de graça, como que agora o anjo fala, encontrastes graça diante de Deus? Maria encontrou graça diante de Deus para trazer o Salvador, para me salvar e para te salvar. Maria se perturbou com a presença do anjo, porque imagine uma pessoa humilíssima como Maria, de repente vê um anjo diante dela saudando ela. É lógico que Maria ficou perturbada. Existem muitos paradoxos na fé católica. Como, por exemplo, por que Maria então era casada se ela não teve, não conhecia varão, se ela engravidou, ela não precisou de José? Primeiro, para que ela não fosse difamada como mãe solteira. Segundo, para que o demônio não suspeitasse de que ela era mãe do Salvador, né? E não tentasse destruir, né, o plano de Deus antes mesmo da hora. Então, por isso que Maria, ela era desposada, sim. Ela, naquela situação de vida que ela estava, naquela, digamos assim, no estado de vida, esse é o termo, ela poderia ter sexo com José.
não era ilícito, ela era desposada. Acontece que tanto Maria como José tinham feito votos de castidade. E quando eles casaram, um colocou para o outro, né? José colocou para Maria, Maria colocou para José, esse ato que tinham feito de castidade. E continuaram castos. Continuaram castos. Mas moralmente falando, eles poderiam ter sexo. Por isso, ninguém desconfiou da gravidez de Maria. Nem o demônio. Então, Maria, ela trouxe para nós a graça do Salvador, porque ela era virgem. E veja, como também o pecado veio ao mundo. Veja só, olha o comparativo aqui. O pecado veio ao mundo por um anjo caído, que era o demônio, uma mulher virgem, que era Eva, né? O anjo falou para a virgem Eva e essa pecou e nos colocou nessa confusão do pecado até hoje. Agora era necessário que o anjo viesse novamente a uma mulher virgem para desfazer o nó da desobediência. Olha só. Olha a grandeza, a pureza de Maria, a importância de Maria na nossa salvação. Hoje eu te digo, meu irmão, não tenta entender com o teu raciocínio humano. Creia naquilo que a palavra de Deus toca no teu coração, no ensinamento da igreja. Peça hoje para Maria, para ela aumentar a tua fé, porque Maria foi quem inaugurou a fé em Jesus. Ela foi a primeira a ter fé em Jesus. E ela vai te dar a fé suficiente para você crer e lá no céu agradecê-la. Deus te abençoe.